Eu convido você a vir comigo para as páginas da história da igreja através desses 20 séculos que se passaram, desde o primeiro até o 20, e eu começo pelo incêndio de Roma. Mas antes de chegar ao incêndio de Roma, eu devo dizer a você que Roma foi importante para a igreja, mesmo tendo perseguido a igreja por muitos séculos. Porque foi através da engenharia de Roma, do Império Romano, que se abriu estrada para cidades como Corinto, Alexandria e Atenas, entre outras, de grande importância daquele momento. Foi através dessas aberturas que comerciantes, artesãos, empresários, fazendeiros e também a igreja fluíram para a grande capital do Império Romano, a cidade de Roma. Ela foi importante porque quando Paulo escreveu para Roma, ele já saúda alguns irmãos que ali estão. Ele não tinha chegado ainda na cidade. Foi graças às estradas que os irmãos chegaram a Roma. O incêndio de Roma, ela torna-se um marco na vida da igreja. E por quê? Porque Nero, o imperador diabólico, ele tinha um plano demoníaco na sua mente. Ele não estaria conformado com a cidade, com a estrutura da cidade. Ele precisava destruir Roma para construir uma nova Roma ao seu gosto e ao seu estilo. Bolou um plano. E para isso, ele chamou as pessoas certas para começar o incêndio no lugar certo e culpar as pessoas certas que caíssem no gosto da população. Pois Roma era uma cidade politeísta. Ela acreditava em vários deuses. Já o cristianismo, que estava surgindo como uma ameaça para Roma, só cria num Deus único e Senhor de toda a terra, Deus, Jeová. Então, o imperador teve um plano: buscar as pessoas, o local e culpar, achar o bode expiatório. Depois do grande incêndio, o imperador acusou os cristãos pelo incêndio de Roma. Qualquer uma outra acusação seria motivo de investigação. Mas a acusação contra o cristianismo não. Foi acolhido tanto pelos grandes como os pequenos. Então, o grande culpado do incêndio de Roma, que recaía sobre ele, sobre Nero, porque diz a tradição que, enquanto a cidade ardia em chama, ele tocava a lira e cantava, observando o incêndio. E os comentários que surgiu naquela época é que ele era o grande mentor, o intelectual da destruição do incêndio de Roma. E para desviar sua culpa, ele apontou os cristãos. A acusação caiu como uma luva na população e todos aceitaram. A partir daí começou a grande perseguição da igreja. Nero tinha um motivo para perseguir o cristão com o aval do povo e das suas autoridades. Foi ali que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e também Paulo foi decapitado, segundo ainda a tradição. Diz a história de alguns historiadores que cristãos eram vestidos com pele de animais e soltos na arena para que cães assassinos pudessem devorá-los. Foi ali também que muitos cristãos foram decapitados, foram enforcados, e seus corpos eram colocados como tocha nas estradas de Roma, porque serviam como tochas à noite para iluminar a estrada. E por aí começou o martírio. Tertuliano, escritor do segundo século, disse que o sangue dos mártires era a semente da fé do cristianismo. Foi Pedro, antes de morrer, que escreveu em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8 a 9, que eu vou ler para você agora. Ele disse: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor de vós, bramando como leão, procurando a quem tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que a mesma aflição que se cumpre entre os vossos irmãos, agora e no mundo todo. Palavras de Pedro,
ao escrever a sua carta aos irmãos, que fossem firmes, porque a perseguição não era só deles, era do cristianismo em toda a terra. Por isso que o incêndio de Roma, ele faz parte da vida da igreja, por esse episódio triste e cruel da vida da igreja. Mas acredite, como Tertuliano disse, quanto mais morria crente, mais surgia o cristianismo mais forte. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Até a próxima história da vida da igreja, se Deus quiser.